Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor da Escola de Cabala, Cabala Life. E hoje tem uma aula especial para vocês. Não é tão curta quanto os meus vídeos semanais, mas é uma aula importante porque acabou de entrar a energia, de acordo com o calendário que a gente usa na Cabala, a energia e a influência astrológica do signo de Sagitário. E por isso, toda vez que começa um novo mês, e esse mês sempre começa na lua nova, a gente tem uma nova influência que vai estar junto a gente pelos próximos 30 dias, pelo próximo mês. Então, como todo mês, existem sempre os seus lados positivos, existem sempre os seus lados desafiadores. E o propósito, o intuito dessa palestra é trazer consciência e entendimento sobre os lados positivos, sobre os lados desafiadores e para que a gente possa entender que tipo de atitude a gente pode ter nesses próximos dias, para que a gente possa determinar para cada um de nós não apenas um mês qualquer, não apenas um mês legal, mas um mês sensacional, um mês incrível. E é possível. Então vamos lá, vamos entender como isso tudo está nas nossas mãos, vamos entender o quanto é importante as nossas atitudes nesse mês para que a gente possa criar um mês e, em parênteses, um ano incrível dentro da influência dessa energia. Já já vocês vão entender o porquê. Na Cabala a gente explica que todo mês ele é regido por dois fatores. Um deles é o signo e outro deles é um planeta. Nesse mês de Sagitário nós temos duas influências. A primeira influência do signo de Sagitário e a segunda influência do planeta Júpiter. Em hebraico, Júpiter tem o nome da palavra tzedek. Tzedek significa justiça. Então, esse é o mês da justiça. Esse é o mês que as coisas entram em uma certa justiça, não física, mas espiritual. Então, vamos entender o porquê, tá? A gente estar falando sobre essa justiça espiritual. Para ilustrar tudo que eu estou falando para vocês, eu trouxe algumas sessões do Zohar que eu gostaria de ler durante a aula para vocês. O Zohar, se você não conhece, se você ainda não teve contato com o Zohar, é o principal livro de Cabala nos dias de hoje. Ele é um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mais ou menos. Então ele é basicamente o chamado uma enciclopédia da Cabala. Tudo a gente tira de lá. Tem suas interpretações, tem as suas explicações, e a gente sempre tira desse conteúdo para trazer fatores do nosso dia a dia, fatores do nosso cotidiano, para que a gente possa aprender e otimizar tudo aquilo que já acontece. Vamos lembrar que Cabala, a sabedoria da Cabala, tem um motivo pelo qual se chama sabedoria da Cabala. Cabala é uma palavra em hebraico que significa receber. Então todo o propósito, o estudo da sabedoria é ganhar consciência, consciência suficiente, consciência para que nos permita receber cada vez mais do nosso mundo, receber cada vez mais do nosso dia a dia. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, antes de ir para os detalhes muito incríveis que a gente tem no mês de hoje, eu já digo para vocês, e eu vou explicar já já o porquê, que esse também é chamado mês dos milagres, o grande mês dos milagres. Por que o mês dos milagres? O que tem por trás desse mês e como eu posso falar que esse é o mês dos milagres? Por quê? Como e o que eu posso fazer no dia de hoje, se realmente for isso, para atrair milagre para a minha vida. Então tudo isso eu vou falar durante a palestra. Mas, como eu sempre começo as palestras da Lua Nova, lembrando que nessa palestra ela é muito especial, está sendo distribuída gratuitamente, mas a gente tem todo mês palestras mensais com o mesmo tema, só que com a Lua Nova, com a energia que influencia os próximos 30 dias. O próximo mês, depois de Sagitário, é Capricórnio, depois vem Aquário, e assim por diante, Peixes, Áries e por aí vai. Então, a cada 30 dias, mais ou menos, porque sempre muda um pouquinho, já que o calendário que a gente usa na Cabala é a mistura do calendário solar com o lunar, e a gente fala que os signos são influenciados por uma rotação lunar, então mais ou menos a cada 29 dias, a gente muda o mês, muda a influência, e por isso eu sempre dou uma palestra para a gente poder entender o melhor desse mês. Então, se você se interessar pelo conteúdo dessa, sempre tem mais. Se você não é desse signo, gostaria de ouvir do seu signo,
também pode mandar um e-mail para a gente, um contato, um WhatsApp, qualquer coisa parecida. E essa palestra tem disponível, já gravada de anos anteriores. Todo ano eu trago um novo conteúdo para que você possa também estudar, receber e entender um pouco mais do que vem pela frente para cada um de nós, certo? Então vamos primeiro, como toda palestra, começar com as características básicas de um sagitariano. Lembrando que por que eu começo com energias básicas de um sagitariano? Com as características básicas de um sagitariano. Definitivamente, as pessoas que são mais influenciadas pelos próximos 29 e 30 dias são as pessoas nascidas sob a influência desse signo de Sagitário. Porém, e é por isso que eu dou essa palestra para todo mundo, independente do seu signo, que todas as pessoas vão ser influenciadas por essa energia nesses próximos dias. É lógico que a pessoa nascida sobre essa influência, nesses próximos dias, ela tem maior influência dessa energia, mas afeta todo mundo. Então, quais são as possíveis características para a gente utilizar e estar alerta durante o mês e por que a gente vai durante a aula toda falar disso? Então vamos lá. Sagitarianos. Vamos começar com a parte positiva, tá? Ou negativa. Vamos misturar. Sagitarianos são pessoas do bem, são pessoas super profundas no sentido de sempre querer entender, querer estudar, querer sabedoria, querer sempre mais, querer se aprofundar no que está acontecendo, querer entender, né? São pessoas profundas por natureza, sempre querendo mais, sempre querendo entender. Porém, como qualquer outro signo que tem como seu influenciador, fator de influência, o elemento fogo, cansa muito rápido. Então, sagitarianos, eles são profundos, querem sempre mais, porém, chega em determinado momento, eles falam, vai, vira a página, próximo. E não necessariamente tem tanta paciência como outros possíveis signos que existem por aí, tá? Então, um desafio dos sagitarianos é exatamente a paciência / impaciência, né? Ou seja, ter mais paciência ao longo do mês. Por conta disso, os sagitarianos têm o que a gente chama da língua solta. Adoram falar e falam muitas vezes coisas muito legais, mas sem o tato, sem a sensibilidade. Então, por conta disso, acabam ferindo e machucando as pessoas. Então, uma coisa para a gente ficar alerta por aí nesses próximos dias é cuidado com a sua boca, cuidado com a sua língua. Essa energia pode sim magoar e machucar as pessoas, especialmente nesse mês. Esse é o ponto de desafio, o ponto central desse mês. É uma coisa que pode gerar bastante caos e guerras e brigas durante esse mês. Então, cuidado. Vamos restringir um pouco as palavras que saem do nosso ser, da nossa boca. Restringir bastante para que a gente possa ter a melhor experiência possível nesses próximos 30 dias. Tá? Outra coisa grande de sagitariano, se você é um sagitariano, se você conhece um sagitariano, a palavra-chave para um sagitariano é liberdade. Sai, me deixa, quer sempre viajar, quer sempre aventura, esportes radicais, esportes de aventura, é com ele mesmo. Por exemplo, bungee jump, pular de paraquedas, voar, asa delta, escalar, viagem o tempo todo, mergulho, bicicleta, mountain bike, trilha, escalar Kilimanjaro e morros e montanhas, enfim, snowboard, tudo que é esportes de aventura é com o próprio sagitariano. Adora adrenalina, adora aventura, porque é uma forma que o sagitariano consegue se falar assim, uau, tô livre. Então, o primeiro entendimento que a gente já pode ter desse mês, um pouco mais profundo, é que, ao contrário do que muitas pessoas possam achar, liberdade não é fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é liberdade. Muitas vezes, isso é uma verdadeira prisão. Liberdade é pura e simplesmente, eu vou explicar mais isso durante a palestra inteira. Liberdade é pura e simplesmente você estar em contato com a sua alma, contato com o seu ser verdadeiro com você. Uma vez que você faz uma pequena mentira para manipular, controla uma coisa aqui, começa a ter rabo preso, pronto, acabou a sua liberdade. Você pode até achar que você está feliz, mas acabou a sua liberdade. Sempre se sentindo na obrigação, ou quando não se sente numa obrigação porque, entre aspas, você está fazendo uma missão,
Cuidado, porque uma missão que é uma missão externa, que ela não te ajuda a entrar em contato com a sua alma, ela também é temporária. E na hora que essa missão tem o seu êxito, ou na hora que há frustração porque essa missão não vai acontecer, há uma frustração interna. Então lembra, todo o propósito de estudo espiritual não é a liberdade externa, é a liberdade interna, é entrar em contato com a nossa alma, é estar cada vez mais pleno com o que existe dentro da gente, é estar cada vez mais em contato com o melhor que existe dentro da gente. E por isso, estar no lugar certo na hora certa, caminhar da forma certa, ser proativo, cuidado com as suas palavras e pensamentos e expressões, pode ser o grande X da questão nesse mês, que pode levar você a ter um mês ou horrível ou lá no céu, um mês sensacional, se você entender o verdadeiro conceito da liberdade, que é entrar em contato. Esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que não vem ao caso agora os detalhes da história, mas a pessoa ela fala que ela levanta todo dia de manhã e ela tem uma missão. E a missão na cabeça dela está bem definida qual é a missão dela. E aí eu já sabia que ela tinha uma missão, eu já sabia que ela fazia isso como um propósito de vida. E ela falou para mim nos últimos dias recentes, falou assim, poxa, tô tão cansado, coisas acontecem, fiquei acordado de madrugada, fui dormir tarde, dormi pouco, acordei de manhã, era para eu descansar um pouquinho, mas coisas aconteceram, outras coisas e mais coisas, isso e aquilo, não. Aí no final eu falei assim, mas tá bom, pelo menos é por um bom motivo, pelo menos é fazendo aquilo que eu tenho a missão. E eu acho muito válido essa afirmação, só que mais uma vez falo, cuidado. Cuidado, porque mesmo as missões que a gente faz e se entrega de corpo e alma, mesmo se elas são feitas sem equilíbrio, em algum momento pode haver a frustração. No momento que você não pode fazer aquilo que você entende que é o melhor para outras pessoas, porque pessoas pensam diferente de você, você está numa prisão, você está de rabo preso, você está de dependência com alguém, porque se eu fizer isso, a pessoa não vai gostar. E tudo bem, se você não fizer porque você acredita que não é o melhor, mas se você acredita que é o melhor, acredita que isso vai trazer um benefício geral, e assim mesmo você deixa de fazer, é um problema. É um grande problema. Então, lembra do que eu estou falando? Liberdade, ela é importante. A liberdade não é algo atingido externamente. A liberdade é uma conexão com a nossa alma. E não uma forma de escravidão da missão em si. Não. É fazer o que te faz bem. Mas na minha religião. Mas no meu lugar de trabalho. Mas no lugar que eu frequento. Mas a minha família. Meus amigos eles fazem assim, 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 assim. Você concorda? Você acha que essa é a melhor forma? Você se sente completo com isso? Ou você tem um problema com isso? Você tem algum incômodo com isso? Não, eu tenho incômodo. Você já expressou seu incômodo? Você já conversou com alguém para entender? De repente, seu incômodo é uma dúvida boba que ao resolver você entra em contato e continua fazendo o que você está fazendo. De repente, tem que parar por completo fazer isso que você está fazendo. Então, o que você acredita? Reconhecer e saber nossos valores. Reconhecer e saber aquilo que eu sou. Reconhecer e saber aquilo que me dá energia para eu acordar e viver a cada dia é o grande X da questão que coloca a gente entre aspas, céu e inferno. Que coloca a gente no estado de plenitude ou no estado de alegria temporária. Só e somente só. Depende de cada um de nós. Então, esse é um mês onde a liberdade ela é muito importante. Lembra? Liberdade não é algo externo que você sai fazendo por aí. Liberdade é uma conexão interna com a sua própria alma. Então, antes de eu continuar, eu queria gerar um desafio para vocês. E vai aparecer aqui uma mensagem na tela agora. E uma pausa de 30 segundos, que eu aconselho você dar uma pausa nesse vídeo, fazer ela mais do que 30 segundos, tá? Para você. Eu quero que você pare nesse segundo e para otimizar a energia desse dia de hoje, que você se questione. Onde na sua vida hoje você está fazendo alguma coisa porque você se sente obrigado a fazer? Onde na sua vida hoje você deixa de falar alguma coisa porque você não se sente livre de fazer o que você acredita? Onde na sua vida hoje você se sente sem livre-arbítrio?
onde você se sente sem a liberdade de fazer as suas escolhas, porque você está numa certa prisão. Vai ser importante para o resto da aula, então para. Normalmente não é tão demorado assim. Para alguns segundos e já volta para a continuação dessa aula. Vamos lá. Se você não fez o exercício, eu altamente sugiro que você pare novamente, volte para o exercício. Se você fez, vamos continuar. Então eu falei para vocês que nesse mês, ele é o mês dos milagres. Por quê? Tem muitas coisas que aconteceram nesse mês. Antes de explicar para vocês alguns dos acontecimentos que aconteceram nesse mês, eu queria falar um outro detalhe. Eu queria falar uma outra coisa. E dentro da Kabbalah, por conta da influência do signo do planeta, a gente sempre tem duas letras, e a união dessas duas letras é o que cria a influência positiva desse mês. Então, uma das letras em hebraico ajuda a controlar o signo do mês, por exemplo, nesse mês o signo Sagitário, e a outra letra do mês sempre ajuda a gente a controlar o planeta que rege esse mês. No caso desse mês, o signo de Júpiter. Então, as duas letras que controlam, as letras em hebraico que controlam a energia desse mês, são as letras Samer e Gimel. Tá? Letra Samer, que controla o signo de Sagitário, é a letra Gimel, que controla o planeta Júpiter. Tá? E tem uma seção do Zohar bastante interessante que fala sobre as letras, onde cada letra representa. Não sei se você vai se lembrar agora da imagem, do desenho, da figura da árvore da vida, vai aparecer aqui do lado. A árvore da vida, da sua forma original, além das 10 dimensões, representada por essas 10 bolinhas, ela tem uma ligação, uns traços. E no total são 22 traços. Cada um desses traços representa uma letra do alfabeto hebraico, que no total são 22 letras. Então, cada letra representa uma vibração energética e essa vibração cria a união entre essas dimensões. As 22 letras em si cria a perfeição da vibração energética como um todo. Falado isso, vamos deixar isso de lado um pouquinho, vamos para a seção do Zohar, porque o Zohar fala o seguinte. Existiu uma pessoa chamada Amuna Saba. E essa pessoa foi chamada de um grande Sião, um grande sábio, que uma das coisas que ele revelou por inspiração divina foi a forma na qual as letras vibraram e criaram o mundo. E uma das sessões que ele fala sobre essas letras, ele diz que existiu um momento logo antes da criação do universo, como a gente conhece como hoje, e lembrando que é dentro do curso do nível 1, logo na segunda aula eu explico a criação do universo de acordo com a Kabbalah. Então, se você não fez e não sabe o que eu estou falando, uma grande sugestão de repente seria você voltar a fazer o nível 1 ou fazer o nível 1 pela primeira vez. Mas, de qualquer forma, esse universo surgiu de alguma coisa, não foi do nada, né? Se existe um criador, existe uma criatura. Se existe uma criatura, existe um criador. Então, toda essa criação que a gente vive e interage hoje, existe um criador por trás. Então, logo antes de acontecer essa criação, que é o que a gente vive hoje, ele revela que as letras se apresentaram e falaram para o Criador, cria o mundo comigo. E aí tem um diálogo de cada letra com o Criador em si. E eu queria ler um pouco para vocês sobre a letra Samer, uma vez que essa letra Samer é a letra de influência desse mês que a gente vive. Tá? É a letra que influencia esse mês, é a letra que ajuda a gente a controlar a energia positiva, controlar a energia negativa para despertar o máximo positivo desse mês. Então, fala quando essa letra Samer se aproximou do Criador, o que ele falou para o Criador, né, para o mundo ser criado com ele? Ele falou assim, Alat Samer atamra vekamei. Então chegou o Samer, se aproximou do Criador e disse, Ribon almin, nicha ka'amar livrei bi alma, deit beis mirna lenaflin, dirtiv somer Hashem lechol anoflim. Amar lá, alda an tzarich litara velat azuz, minei, it ad nafik meatrach, mat rei alayo deinun niflin, oil veinun smichin alar miad nafkat mikimei. Então ele fala assim,
A letra Samer chegou, o Criador fala assim, você tem que criar o Criador, você tem que criar o mundo comigo. Porque eu venho da frase, é uma frase de um dos salmos muito famosos hoje em dia, do rei Davi, que fala, eu sou o Somer Noflim. Somer Noflim significa em hebraico que ajuda as pessoas quando ela cai. Eu sou o que eleva, eu sou o que levanta as pessoas quando cai. Eu sou o Somer, eu sou as pessoas que eu sou a letra que ajuda a levantar quando cai. E o Criador responde, você pode voltar imediatamente para o seu lugar, porque você tem um papel muito importante, exatamente pelo que você falou para mim, que você nunca deveria sair do seu lugar. Somer Noflim, você é o Somer, mas que vem levantar os caídos. Então você pode voltar imediatamente para o seu lugar. E a letra Samer voltou para o seu lugar, entendendo que ela tem que ajudar a resgatar as pessoas que caem. Agora, a gente acabou de entrar no mês de Sagitário, que é exatamente o mês seguinte do signo de Escorpião, que tem a influência, ajuda a controlar essa energia de Escorpião, duas letras, as letras Daled e Nun. A letra Nun é o que vem de Nefilá, que é o que vem e explica a queda. Então o Somer Noflim fala, olha, não é à toa que o mês de Escorpião vem antes, é um mês intenso normalmente, é um mês normalmente de desafios emocionais, é um mês de desafios de intensidade, de problemas, de dificuldades, ou melhor dizendo, de desafios, dependendo da forma como você interage. Enfim, então, por que o Criador falou? Volta imediatamente, porque não é à toa que você está logo após da letra Nun, não é à toa que você está logo após o signo de Escorpião, Somer Noflim. Então, depois de uma grande mês de grande intensidade, que foi o mês de Escorpião, entra-se o mês de Sagitário, onde agora é o Somer Noflim. Agora é hora de elevar, de se elevar para os lugares mais altos possíveis, para que a gente possa desfrutar dessa energia, não apenas durante esses próximos 29 e 30 dias regidos por essa energia de Sagitário, mas trazer influência positiva dessa energia para o ano inteiro. Somer Noflim, de levantar os caídos. Então, vem o Zohar e fala, e ele continua, vem o Zohar e fala. Então, cada vez que nesse mês você consegue tirar o seu melhor, cada vez que nesse mês você consegue ajudar, fazer o seu melhor e ser proativo e sair da sua zona de conforto, sair do mais do mesmo, fazer o diferencial, ser o diferente, o que acontece? Você acaba de armazenar um estoque de energia para toda vez que você for cair ao longo do ano, essa energia vem e te joga lá para cima. Mês incrível, mês fundamental para a gente receber essa ajuda espiritual de quando cair, levanta, igual criança. Caiu, opa, levanta, não caiu, fica caído. Caiu, levanta. Caiu, sorria. Caiu, abraça a realidade. Caiu, abençoe. Caiu, agradeça o grandioso dia que está por vir na sua vida, na minha vida e na nossa vida como um todo. Agora, o mais interessante ainda, sobre essas duas letras que eu acabei de falar para vocês, a letra Samer, que ela tem mais ligação com esse mês de Sagitário, e a letra Nun, que ela tem mais ligação com o mês de Escorpião, que acabou de acabar, juntas, essas duas letras formam a palavra Nes. Nes em hebraico significa milagre. Então, se você bota o Nun na frente, a queda na frente, depois o Samer, que é levantar da queda, você tem a palavra Nes, milagre. E aqui está toda a explicação para a gente entender que esse é o mês da gente criar milagre, esse é o mês da gente armazenar milagre. Eu falo a gente sim, porque já vou explicar melhor. O milagre sim vem do plano espiritual, mas quem cria eles não é o Criador, somos nós. Então, antes de eu continuar, eu queria dar um segundo desafio, um segundo exercício para você, onde normalmente você tem uma tendência a cair. Quando eu falo cair, eu falo de reatividade, de ser duro, pode ser uma autocrítica, pode ser uma autossabotagem, pode ser uma raiva, pode ser uma impaciência, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser bater, pode ser brigar, pode ser o que for. E todos nós normalmente temos uma tendência a cair do mesmo ponto. Então, onde você tem a tendência de sofrer essa queda, e nesse mês você vai se comprometer desde agora a fazer todo e completo diferente para que essa queda renda. Que o problema não é a queda, mas quanto mais rápido você identifica a queda e fala, chega, essa queda tem um propósito,
Essa queda tem um porquê. Até antes de ir para o exercício, vou fazer um parênteses. Todos nós erramos. Todos nós caímos. Então, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar caindo. Faz parte. O gráfico de uma pessoa espiritual não é uma coisa em uma constante subida. O gráfico de uma pessoa espiritual, ela sobe, cai um pouquinho. Sobe, cai um pouquinho. Sobe, cai um pouquinho. E seu gráfico é uma pessoa espiritual, ou seja, cair não é o problema. Mas levanta. Levanta rápido, levanta com alegria, levanta com sabedoria, levanta com vontade. Porque aí sim, você está determinando para você, não apenas esse mês incrível, mas o ano todo, armazenando desde agora essa energia de se levantar quando cai, para que você possa criar um milagre. Então o exercício que eu quero que você faça agora, de novo, é onde você normalmente cai e onde você se compromete com você mesmo a estar mais atento. Já já eu vou falar de ferramentas que podem ajudar a gente, mas por enquanto a levantar a si mesmo para que você possa começar desde agora a determinar que seu ano, seu mês, seu ano vai ser incrível, cheio de milagre. Então para um pouquinho, alguns segundos, aproveita para raciocinar e pensar onde normalmente você cai e você vai se policiar e criar para você um ambiente cada vez melhor que te ajude a não cair mais, não fazer o mesmo erro, sempre dali para frente. E se caiu, sorria, levanta e bola para frente. Vamos lá, gente, alguns segundos, faz o exercício e volta para a aula. Voltando para a aula, vamos adicionar mais um pouquinho, vamos entender agora o que é milagre, como funciona, como receber. E para isso eu queria contar uma história para vocês, tá? E a história é uma história que ela envolve momentos diferentes da história, mas que essa história começou lá atrás e veio culminar numa data super importante desse mês, que é o 25º dia do mês de Sagitário, o 25º dia desse mês. Então, primeira coisa, energia de milagre está disponível durante o mês inteiro. O seu ápice acontece a partir do 25º dia do mês regido por Sagitário. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma forma importante de você criar essa atitude durante o mês inteiro, mas especialmente durante esses 8 dias. Então, que história foi essa que culminou nesse dia 25 de Kislev, que é o mês de Sagitário? E como indo para trás a gente pode entender o que é de verdade essa história. Então, são histórias que eu vou contar em sua forma reduzida. Óbvio, elas têm muitos detalhes e muita riqueza na história, que eu não vou me apegar nesse momento, tá? Então, nesse dia 25 de Kislev, há muitos mil anos atrás. Então, o que aconteceu nesse dia foi que, depois de uma grande guerra, o povão venceu um grande exército, o exército romano, e quando eles entraram no lugar onde seria o templo sagrado, tem vários motivos porque é chamado templo sagrado, mas eu também não vou entrar em detalhe nesse momento, eles tinham lá um candelabro. E nesse candelabro, é um candelabro que, de acordo com o que eles acreditavam, nunca poderia se apagar. Nunca poderia se apagar. Porque essa luz representava vida, essa luz representava continuidade, essa luz especial desse candelabro representava muitas coisas. Então, quando acabou a guerra e eles entraram lá, eles procuraram o mais rápido possível tentar acender esse candelabro. Só que o que eles acharam foi uma quantidade muito pequena de azeite, que a princípio não daria para ficar aceso o candelabro constantemente, até se fabricar novos azeites para poder criar. Naquele momento, os candelabros eram acendidos com uma lamparina, com óleo, azeite, não era exatamente como hoje que a gente tem a vela, enfim. E aí se conta que o grande milagre aconteceu. E eu vou questionar esse grande milagre. Então se fala que o grande milagre foi que essas velas, que esse candelabro, que esse óleo, que teoricamente só tinha óleo para ficar aceso durante um dia, durou 8 dias. Então esse é o grande milagre desse momento. Chegam os cabalistas e falam assim, calma aí, vamos questionar um pouco essa história. Então a história é incrível,
né? Um azeite que só tem um pouquinho, durar 8 dias, é realmente incrível. Mas se dá muita ênfase a esse óleo, quando na verdade, se a gente volta um pouquinho para a guerra que eu falei para vocês que teve, o povo ganhou e foi lá acender esse candelabro, a guerra era de um império, não era só um exército, era um império romano. Naquela época, muito poderoso e muito forte. E o povo, que não tinha exército, que não tinha exatamente um armamento, foi com tudo e ganhou a guerra. E estamos falando de uma proporção muito menor comparado com o império todo. E o verdadeiro milagre é o candelabro ou é esse povinho, essa quantidade mínima de pessoas ganhar essa guerra? Vamos colocar na balança, qual é o verdadeiro milagre? Né? Então, essa história, o foco no óleo, não faz exatamente sentido. Exceto se a gente for buscar a história desse óleo em si. Então, te volta um pouquinho a história. Alguns anos para trás, dessa história do candelabro, a gente tem uma história muito curiosa. Uma pessoa estava em débito e ela morava numa casa que pertencia a um rei, numa aldeia, né, numa aldeia desse reino. E o trabalho que ela tinha, ela não estava conseguindo pagar os impostos para o rei. O rei estava indo cobrar, até que chegou uma hora que ela falou assim, olha, não consigo pagar. Meu marido faleceu há pouco tempo, eu estou aqui com meus filhos, eu não consigo pagar, não sei como fazer. Aí os soldados desse rei mandam um recado, olha, o rei mandou um recado que se você não pagar, da próxima vez você vai ter que ir para a prisão, porque você não tem dinheiro para pagar. Ela ficou chorando, os soldados foram embora, ela tinha basicamente uma semana para conseguir isso. Para conseguir esse dinheiro. Ela foi até o profeta da cidade e falou, profeta, por favor, me ajuda. Os soldados vieram em nome do rei, isso vai acontecer, o que eu faço? Aí o profeta falou, não se preocupa, só o que você tem que fazer é encher todas as suas panelas de casa com esse óleo, que tem nesse potinho que você tem na sua casa, que eu sei que você tem, e você dá todo esse óleo para eles. E aí você paga a sua dívida a partir de agora com esse óleo. Ela falou, mas como é que sabe que eu tenho esse potinho de óleo? Mas esse potinho de óleo só tem um pouquinho. Como é que eu enchi todas as minhas panelas como eu tenho só isso aqui de óleo desse potinho? Ele falou, olha, acredita no que eu estou falando, vai e faz a sua parte. Seu marido foi uma pessoa de muita honra e não é à toa que ele tem esse potinho de óleo em casa. Faz o que eu estou te falando. No caminho de casa, pega todos os potes de panelas que você conseguir de amigos, porque você não vai saber, você não está entendendo o que eu estou falando que vai acontecer com esse óleo. Tá bom. Ela decide ouvir o profeta, a caminho de casa ela recolhe um monte de panela e tudo isso, ela chega e começa a encher o primeiro pote. E para surpresa dela, esse óleo nunca acaba. Então ela pega esse óleo, enche, nunca acaba, enche, nunca acaba, enche, nunca acaba. E vai, e nunca acaba. Nunca acaba esse óleo. E ela entendeu que ela tinha algo de muito precioso em suas mãos, que era o óleo em si, que era aquele potinho de óleo. Os soldados vieram, aceitaram o óleo como pagamento e a partir de então ela ficou pagando tudo com óleo. Agora, da onde veio esse potinho? Calma, a história não acabou. Ela começa agora, mais para trás ainda. Não sei se você já teve a oportunidade de ler um pouquinho do Antigo Testamento, da Torá, da Bíblia, mas tem uma história que fala de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele estava fugindo do irmão dele, Esaú. Enfim, história à parte. E em algum momento ele foi atravessar um rio. Ele foi atravessar o rio, atravessou com a família toda, todos os filhos dele, todo o gado dele, enfim, toda a riqueza que ele já tinha naquela época. E ele percebeu, quando ele terminou de atravessar, que do outro lado do rio ele esqueceu um potinho. E as pessoas falaram, não, você está louco, você vai voltar agora de noite, vai atravessar o rio, é perigoso, é maré cheia, você pode se afogar, você pode morrer. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. Resumindo a história, ele foi até o outro lado do rio, pegou esse pote e trouxe de volta, tá? Bem resumida a história, tá? E se fala, uau! Então, na verdade, o relato que se tem é que a história começou aqui, com Jacó, ou seja, se você entender essa história de Jacó aconteceu mais ou menos, tá? Há 3.500 anos atrás. Uau! 3.500 anos. Aí quando foi essa história de 25 de Sagitário, que teve o grande milagre do candelabro, mais ou menos
2.000 anos atrás, mais ou menos, tá? Mais ou menos 2.000 anos atrás, um pouquinho mais, na verdade. Falou, uau, então assim, um potinho durou 1.500 anos, em média, mais ou menos, para poder sair óleo. Então a grande essência do milagre não é que o óleo demorou e teve óleo para 8 dias. A grande essência do milagre começa com Jacó. Que Jacó, ele sabia que cada pertence que ele tinha era um receptor. Tudo que ele tem é um receptor. E o receptor que existe na nossa vida com um propósito. Ser preenchido de luz, que essa luz possa passar para frente. Tudo que a gente tem na nossa vida é um receptor para que a gente possa receber, como eu falei para vocês antes, cabalar, receber. O verdadeiro receber não é acumular, é passar para frente, é permitir o fluxo da energia sem estagnar a energia. Recebe, passa, recebe, passa, recebe, passa, deixa um fluxo de energia acontecer. Isso é a essência de tudo que a gente está falando. Então, por que a história começa em Jacó? Para mostrar que a natureza do milagre é a apreciação. O início do milagre é a apreciação. É gratidão pela vida que a gente tem, pelas coisas que a gente já tem na nossa vida. Sempre querendo mais, não é um problema querer mais, desde que tenha um propósito real de compartilhar, de um bem-estar coletivo, de um algo mais para a sociedade, para a humanidade, não é problema nenhum receber. Para você estar mais equilibrado, para você poder dar mais ainda para a humanidade, não é problema nenhum receber. Então, os verdadeiros milagres são aqueles que a gente tem no nosso dia a dia, de apreciação, momentos de pura alegria, momentos de pura simplicidade. Aquele que você está com seu namorado, namorada, marido, esposa, filhos, trabalho, sócio, chefe, funcionário, pode ser em todos os lugares e ao mesmo tempo em tudo. Eu não só estou apreciando aquilo que é novo na minha vida, eu aprecio especialmente aquilo que é velho na minha vida. Isso é uma coisa da gente pensar. Por quanto tempo a gente vai carregar essa apreciação das coisas que a gente tem pela gente? Porque, para nossa surpresa, eu não sei nem se é tanta surpresa assim, se eu faço uma seguinte pergunta para você, e normalmente a resposta é igual para todo mundo. Quais são os nomes dos seus 8 bisavós? Todo mundo tem 8 bisavós, enfim. Qual o nome dos 8? A minoria, rara, na verdade minoria não, raras são as pessoas que sabem o nome. Então a gente não se lembra de uma coisa que foi, tô falando de 1.500 anos atrás, não, tô falando de poucos anos atrás. Que o motivo pelo qual você está nessa vida hoje é por conta deles. Uau, podia pelo menos apreciar a minha família? Seria interessante, né? Apreciar aquilo que eu tenho, óbvio, apreciar o trabalho, apreciar a vida, apreciar o sol, apreciar o dia de chuva, apreciar tudo. Mas apreciar a linhagem que te trouxe até aqui. A sua linhagem espiritual, a sua linhagem familiar. Porque é por eles e por causa deles que a gente está aqui hoje. Fazendo o nosso melhor, mudando a realidade, criando constantemente uma nova realidade, mas uma verdadeira apreciação pela vida como ela é. Porque a verdade é, existe sim milagre, mas o milagre não é uma pessoa que capota o carro, dá 10 cambalhotas e não acontece nada. Também é um milagre, mas o verdadeiro milagre é, você acorda, abre o olho, passa pelo seu dia totalmente equilibrado, chega em casa, está tudo ótimo e você vai dormir. Olha que maravilha de milagre. Tudo bem. Isso é a nossa essência, isso é o nosso potencial e a gente pode viver e criar isso cada vez mais pra gente. E a forma de viver isso e a forma de entender isso são nos nossos pequenos detalhes. São nas pequenas formas que a gente interage com o mundo que a gente vive. Forma de apreciação, chamado também os beijinhos do Criador. E esses beijinhos do Criador vêm de uma sessão do Zohar que fala que constantemente a gente recebe beijos do Criador, a gente não percebe. Então, uma outra passagem bíblica para ilustrar isso que eu estou falando agora, resumindo a história, Jacó tinha 11 filhos até então, eles tinham ciúme do irmão mais novo, os irmãos tinham ciúme do irmão mais novo, que era Yosef, José, e decidiram vender ele como escravo. Matar ou não, mas no final decidiram vender ele como escravo. Passou um comboio de beduínos, pegou ele para vender ele como escravo.
E nesse comboio, né, menciona essa linha quase que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Fala, esse comboio tinha só cheiro bom, especiarias e coisas frescas. Tinha comboio de carne podre, tinha de tudo, né? A pessoa carregava um monte de coisa naqueles comboios. Mas não, ele estava no meio disso, estava num certo caos, indo ser vendido como escravo, mas no meio de um cheiro bom de coisas boas. E é isso que o Zohar descreve como os beijinhos do Criador. São os momentos que parece que a gente está em total escuridão, mas a gente se permite falar, uau, olha aqui o beijinho do Criador. Olha aqui o Criador se mostrando por esse pequeno detalhe. E se a gente quiser ver, a gente vai ver de verdade e vivenciar esses beijinhos do Criador. Então eu desafio a você a juntar os exercícios que a gente fez nessa aula e saber onde você normalmente cai para você ficar em pé. Resumindo, onde está o beijinho em cada situação do Criador na sua vida, para você apreciar cada vez mais a sua vida atual, da forma como ela é hoje, nenhuma coisa mais, nenhuma coisa menos, para que aí sim você possa criar novos recipientes, novos receptores para receber ainda mais. Chave para isso, apreciação. Lembra? Caiu? Levanta. Cair faz parte. Nosso livre-arbítrio não é se a gente vai cair ou não. O nosso livre-arbítrio é o quão rápido a gente vai se levantar. Lembre-se, apreciação, caiu, levanta, sorria para a vida e bora criar um mês incrível de milagre, armazenar essa energia para um mês inteiro. Uma ótima semana, um ótimo mês. Volta já já, ou dá uma pausa, ou espera alguns segundos, já já tem a meditação do mês. Desde já, Roda Estov, que significa um ótimo mês para você, para mim e para todos nós.